Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 41, versículo 40, por favor. Olha só o que Faraó disse para José: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém? Então veja só qual é o projeto de Deus para a vida de uma pessoa. Presta atenção, qual é o projeto de Deus? Porque José era escravo, José estava no Egito de escravo. A identidade dele era a identidade de um escravo. Sim ou não? Eu pergunto, mudou o nome de José? Não. Mudou a fisionomia dele? Não. Mas mudou a identidade dele. Ele deixou de ser escravo para ser governador de toda a terra do Egito. Deus o constituiu autoridade sobre todo o território egípcio. Deus o constituiu autoridade. Então veja qual é a identidade que Deus quer dar para você. Qual é a identidade que Deus quer dar para a tua vida? Deus não quer que você viva como um escravo, dominado, oprimido, servindo, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, o diabo. Veja a autoridade que Deus deu para José. E por causa disso, todo o povo de Israel andava dentro do Egito livre. Todo o povo de Israel crescia dentro do Egito. Todo o povo de Israel tinha a identidade de um povo livre. Mas essa identidade acabou quando aconteceu que o referencial da fé do povo morreu. Lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 6, Êxodo, capítulo 1, versículo 6, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramassés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então olhe para mim, por favor. Enquanto José era autoridade no Egito, o povo era livre. O povo tinha a identidade de um povo livre. Mas quando José morreu, então o povo perdeu a visão, perdeu o referencial,
perdeu a liderança, perdeu a identidade de um povo livre e passou a ter a identidade de um povo escravo, um povo que era grande, um povo que era numeroso, um povo que era mais numeroso do que os egípcios, mas que se sujeitava a ser escravo, que não sabia da sua força, que não sabia da sua condição, que não sabia da sua capacidade de reverter aquilo ali e vencer. Mas por quê? Porque José morreu. E é o que acontece quando a tua fé morre, é quando acontece quando a tua fé está falecendo. Você perde a visão, perde a noção da tua força, perde a noção e a visão do que você pode ser, do que você pode alcançar, e você acaba se sujeitando ao que o diabo, através do sistema, impõe para você. O diabo impõe doença, o diabo impõe problema de saúde, o diabo impõe problema financeiro, o diabo impõe problema através do teu filho, o diabo impõe vício, o diabo impõe depressão, o diabo impõe para você se tornar escravo de calmante, psicotrópico, remédio para dormir. O diabo impõe para você ser uma pessoa que de alguma maneira, de algum modo, você se sinta escravizada, escravizada num remédio, escravizada a um tratamento, escravizada ao teu sogro, à tua sogra, porque você mora de favor, escravizado no teu emprego, porque se você sair de lá, você não tem como sobreviver. O diabo impõe uma escravidão, o diabo usa de astúcia com você. E por quê? Porque você não consegue enxergar ou lembrar do que Deus fez, a exemplo de José. Porque Deus tirou José lá do escravo e colocou ele de governador, colocou ele como autoridade. E Deus quer te colocar como autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, sobre a sociedade. Você não pode aceitar se sujeitar a viver uma vida a servir aos problemas, ao diabo. Amém, pessoal?